Nesta quarta-feira, teve início a edição 60 da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante 10 dias, o Episcopado Brasileiro se reúne em Aparecida, São Paulo. O repórter Alain Ribeiro chega agora e traz as entrevistas, as informações desse grande encontro direto do Santuário Nacional. Alain Ribeiro, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Ordevá. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Brasil Hoje. Essa aqui é a 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e o dia todo foi de muito trabalho aqui em Aparecida. Agora os bispos se preparam para o momento de oração, a reza do Santo Terço. Mas antes desse momento, a gente vai conversar com Dom Mário Antônio da Silva, que é segundo vice-presidente da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que vai compartilhar um pouquinho com a gente desse primeiro dia de trabalho e a perspectiva ao longo dos próximos dias. Dom Mário, primeiramente, boa noite, muito obrigado em nos atender. Gostaria de perguntar um balanço desse primeiro dia de Assembleia dos Bispos, momento também de partilha entre o Episcopado Brasileiro, não é mesmo? Sim, boa noite, Alain, boa noite a todos que nos acompanham. De fato, estar aqui mais uma vez para a Assembleia Geral da CNBB, estar na casa da Mãe, é a proteção de Maria Santíssima e as bênçãos de Deus e graças tanto para nós como para a Igreja no Brasil e para todos os romeiros e romeiras que aqui estão conosco e que nos acompanham pelos meios de comunicação. O primeiro dia é um dia de encontro, reencontro, um dia de muita fraternidade, já de início dos nossos trabalhos, que são muitas atividades nesses 10 dias. E hoje aproveitamos como presidência da CNBB, Dom Valmor, Dom Jaime, Dom Joel e eu, para fazermos o relatório da presidência deste quadriênio, desde 2019 até agora início de 2023. Com destaque a esse momento em que vivenciamos no Brasil, à luz das questões eclesiais, políticos, sociais e a nossa missão como CNBB, mais do que órgão de governo, de comunhão entre nós bispos e também de serviço à Igreja no Brasil em cada uma das nossas comunidades, que pelas nossas diretrizes são comunidades eclesiais missionárias. Dom Mário, Dom Valmor ressaltou no dia de hoje, durante a coletiva dos jornalistas, fazendo esse balanço desse quadriênio, que foi justamente muito difícil, muito desafiador diante da pandemia da Covid-19 e da conjuntura no aspecto econômico, político e social que o Brasil atravessou nos últimos anos, né? Qual que é o balanço que o senhor faz desse quadriênio? Olha, todos nós trazemos na mente, também no coração e sobretudo no nosso corpo, e também na nossa alma, as marcas desse tempo de pandemia. E foi justamente nesse tempo, para muitos às vezes de luto, de desespero, de dificuldades, mas também oportunidades de esperança, de solidariedade, entreajuda, que nós exercitamos o quadriênio da presidência da CNBB. Interessante a nossa prática de nos tornar próximos, primeiramente dos irmãos bispos e através deles de cada uma das dioceses. Como não foi possível fazer isso fisicamente, fizemos por videoconferência, fizemos aí através de programações online e até mesmo de mensagens pelas redes sociais. Dom Valmor destacava também, a necessidade de sermos mais solidários. E de fato, durante o tempo da pandemia, pudemos vivenciar a ação solidária emergencial, é tempo de cuidar. E ela continua na campanha da fraternidade deste ano. É o Pai Eterno que continua agindo através de todos nós, seus filhos e filhas, pela caridade, pela solidariedade, por um olhar de esperança e de ir ao encontro às necessidades dos mais pobres, mormente daqueles que passam fome. Mário, o senhor fala agora dos mais pobres, da campanha da fraternidade, que justamente vai falar do serviço aos pobres. Qual que é a importância de nós, enquanto igreja, termos esse olhar assim, vendo a figura de Cristo no pobre? Olha, olhar a figura de Cristo no pobre é uma página viva do Evangelho. Por isso, Jesus não elogia a pobreza, mas Jesus se identifica com o pobre, na atitude de resgatá-lo, de promovê-lo. E essa deve ser a nossa atitude, como obra de misericórdia,
às vezes corporal e às vezes espiritual, porque os pobres são os rostos que mais sofrem na sociedade de hoje. Nós estamos aqui no Santuário de Aparecida, onde há 15 anos se realizou a Conferência de Aparecida, um documento que nos diz dos rostos, dos novos rostos sofredores no mundo de hoje, que começa com os pobres, começa com aqueles que habitam as ruas, com aqueles que estão marginalizados. Então essa nossa atenção com aqueles que às vezes são invisíveis no mundo de hoje é identificar o Cristo pobre e sofredor com esperança de novos céus e nova terra, cumprindo o que Jesus disse. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. É vontade de Jesus e, motivados pelo Espírito Santo, realizaremos o que é vontade do Pai. Então, Mário, no dia de hoje foi divulgado um relatório fazendo um balanço da atuação da presidência e elencando 7 pontos que foram primordiais do trabalho nesse quadriênio. O que o senhor poderia destacar desse documento que foi apresentado hoje à Igreja no Brasil? Olha, destacamos não só o que realizamos nesses 4 anos, mas também aquilo que está em construção. Sempre primamos por um trabalho de unidade e comunhão no episcopado. Um desafio de ontem, de hoje e também de amanhã. E além de todo o trabalho que realizamos com as comissões episcopais, nas mais diversas dimensões de evangelização da nossa igreja, estão aí as diretrizes em construção, à luz do sínodo. Por isso a caminhada sinodal, ela continua sendo muito importante e valiosa. É certo que indicamos alguns sinais para este caminho sinodal: a oração, o amor aos pobres, a nossa comunhão, a partilha de experiências, enfim, como nos convida o Papa Francisco, caminhar juntos, junto também com o nosso povo, junto como bispos, na fraternidade, na harmonia entre nós, mas também com as nossas comunidades, que continuam sendo fonte de sabedoria e esperança, não só de dificuldades e problemas, longe disso, mas de sabedoria e esperança, de vivência do Evangelho. Por isso, a nossa presidência conclui esse quatriênio com gratidão à confiança, à esperança e à oração de todo o povo brasileiro. E um dos pontos abordados no dia de hoje foi justamente um documento que apresenta sugestões em relação à violência nas escolas, né? Como que a CNBB tem trabalhado e tem apresentado nesse documento essas iniciativas? Olha, dói o nosso coração as notícias que veiculam sobre as escolas. São fatos reais, são vidas ceifadas, adultos matando crianças. Em outras circunstâncias da sociedade, adolescentes tirando vida de crianças e de outros adolescentes. A violência dói, a violência destrói. Por isso, o setor de educação e cultura da CNBB, as questões aí atinentes à campanha da fraternidade do ano passado, de uma pastoral educacional, quer cuidar não apenas de escolas. É importante que a questão educacional no Brasil, até nas políticas públicas, passe muito além de construir e reformar escolas, mas de cuidar das pessoas, cuidar dos educadores e dos educandos, numa educação integral, o que reza o Papa Francisco no convite que ele faz a todo o planeta, no Pacto Educativo Global. Apostemos nisso, para que a educação não seja um privilégio, mas seja um dom partilhado e da possibilidade de todas as pessoas. Uma família que tem a educação como primordial não vai deixar de ser santa e evangelizadora. Uma sociedade que se preocupa e prioriza a educação constrói um mundo mais feliz e uma sociedade mais fraterna. Bispo Jordevá, lá no estúdio, tem uma pergunta para o senhor agora. Jordevá, pode fazer a sua pergunta. Alan, primeiro, boa noite ao Dom Mário, né? Uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Eu queria saber o seguinte, com muita fé nós superamos um dos piores momentos da nossa história com a Covid-19 durante esse quadriênio da CNBB. Qual foi o grande aprendizado e quais são os desafios que esse aprendizado vai trazer exatamente para os próximos anos?
O Jordevar pergunta lá do estúdio quais são os aprendizados em relação a esse tempo com a Covid-19 e quais foram os desafios vividos pela CNBB nesse período. Olha, o aprendizado no tempo de pandemia é que nós somos muito passageiros. Quantas pessoas foram bem mais cedo do que imaginávamos. Um aprendizado que nos leva a abrir o nosso coração e os nossos olhos para sermos solidários com pessoas e famílias enlutadas. Então eu creio que Papa Francisco tem razão quando diz: nós não podemos sair do tempo de pandemia como entramos, devemos estar diferentes para construirmos dias melhores. Graças a Deus já vencemos esse tempo, ainda com alguns cuidados com saúde e outras questões, né? E nós da conferência, nesse tempo, foi até emocionante. E nos encontramos muitas vezes com os bispos, com seus clamores, com as suas dificuldades e lamentos que vinham das comunidades, do sofrimento real com o povo. E isso nos fortaleceu para que, como pastores, estivéssemos mais atentos às necessidades do nosso rebanho. Eu creio que as lições, aos poucos, nós vamos reinterpretando e redescobrindo de como devemos ser mais simples, mais humildes, mais desapegados. Numa só palavra, capazes daquilo que Jesus nos ensinou, amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Grande aprendizado da pandemia, não pelas mortes, mas pela experiência é que é preciso amar e amar a pessoa concreta. Muito obrigado, Dom Mário. É período de retomada nesse pós-pandemia. Imagino a alegria de poder voltar à Assembleia dos Bispos nos moldes anteriores a todo esse tempo difícil que vivemos. Bom, Jordevar, eu sigo aqui acompanhando a Assembleia dos Bispos, né? E daqui a pouco trago mais informações para vocês de casa sobre o que vai acontecer ainda no dia de hoje e também no dia de amanhã. É com você aí no estúdio. Tá certo, Alan, obrigado por enquanto. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado pela sua participação.